Oi, gente, bom dia! Tudo bem? Começou a chover muito aqui, agora tá garoando. Mas olha só, o passarinho não deixa de cantar na tempestade. Tá cantando. Não deixe de cantar na sua tempestade, amém? Deus falou muito ontem comigo sobre aumentar a medida, né? Tem um livro que eu tô lendo que ele fala a diferença entre reajuste e aumento. Ele diz assim, esse é um pastor. Esse pastor ele mostra várias coisas em que ele se sente injustiçado e sofrido. E aí ele fala assim, ajuste é algo que não vai tirar nada do lugar. Na verdade, vai mexer para deixar tudo igual. Aumento não. Aumento realmente as coisas vão melhorar. O reajuste é só é que nem o salário mínimo. Quando aumenta, não dá a impressão que não aumentou? É isso. Agora, o que Deus quer, não. Qual é a medida? Tô aqui com meu café com leite. Qual é a medida que você gosta? O que realmente vai fazer diferença na tua vida? Então, Deus quer aumento e não reajuste. Reajuste é mexer de um jeito que vai tornar tudo igual, na verdade. Só para enganar. É um embuste. E aí eu tava pensando assim, que Deus tem me falado o seguinte: as pessoas sempre falam, sinta no coração ou, se eu sentir no meu coração eu faço. Esse sentir no coração é uma zona de conforto. Eu sinto conforto no meu coração, eu faço. É o reajuste. O aumento não. Ele gera dor e incômodo. É um ato de fé, é um ato corajoso. Entendeu? Aliás, Deus tem me falado bastante sobre isso porque eu criticava muito, sabe? Essa questão de dar na igreja, principalmente ofertar demais. Pessoas que faziam votos gigantescos com Deus. E ele tá me falando bastante. Hoje eu não vou abrir sobre isso, mas ele tem me mostrado que a minha visão era uma visão suja e errada. Que não há nada de mal nisso. Pelo contrário, Deus se agrada que você oferte. Entendeu? E ele me disse assim: se você não se incomodar, se não doer para você, se não parecer difícil, é porque não é a medida certa. É a tua medida e não a medida de Deus. Para que seja e você reconheça que é Deus, vai parecer impossível, vai parecer até injusto, vai parecer muito difícil, sabe? Essa é a medida certa. Quando você sente incômodo e não segurança. Quando você sente, nossa Deus, mas isso eu não consigo, é difícil, eu nunca fiz isso. Essa é a medida certa. Porque a medida no conforto é a medida do mundo. Entendeu? Aí vou tirar a palavra sobre a medida que Deus quer. Enfim, não sei o que Deus vai falar, amém? Ezequiel 5:6. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos, praticando mal mais do que as nações, e transgredindo os meus estatutos, mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos.
Eis que eu mesmo estou contra ti, executarei juízos no meio de ti, à vista das nações. Então, em primeiro lugar, a medida de Deus são os princípios dele. Então, esse é o primeiro norte, os estatutos de Deus. Os princípios de Deus. Os mandamentos. Leia lá os 10 mandamentos. E também procure ler mais os evangelhos, porque Jesus fala, guarda a minha palavra. Ou seja, os evangelhos, né? Quando ele diz guarda a minha palavra, eu entendo que é tudo que ele falou quando ele estava entre nós. Deus estava me falando, eu estava falando com Deus acerca de Ezequiel. Eu não queria falar sobre isso, mas já que ele trouxe Ezequiel, às vezes eu tenho a impressão que Ezequiel, ele está em cima do muro. Ele tem uma posição confortável entre os babilônios e os israelitas. Por quê? Eu estava lendo várias passagens e já tinha reparado sobre isso. Essa é a minha visão neurodivergente. Que eles se colocam numa posição confortável. Talvez essa seja a tua medida confortável, de em cima do muro. Ele fala contra Israel e a favor de Nabucodonosor. Ele diz que o rei fez um tratado com a Babilônia e não cumpriu. E por isso o rei será morto, será levado e morto. Só que o seguinte, será que o rei tinha que cumprir esse tratado mesmo? Como é que você faz um tratado com o ímpio e ainda Deus te obriga a cumprir? Não. Sabe, para mim ele está numa situação privilegiada em que ele se coloca dos dois lados. Ao mesmo tempo ele faz promessas que Deus vai restaurar a terra, vai restaurar o povo de Israel, mas ele lança palavras de maldição, colocando a Babilônia como mocinho. E a Babilônia é o vilão, sempre foi. Deus nunca ficaria ao lado da Babilônia. Eles eram muito cruéis, jogando pessoas nas fornalhas, pessoas, assim como os romanos, para os leões comerem. Quando que Deus lançaria uma palavra a favor de um povo desses? Entende? Tão cruel. Se Deus tem me falado que o pecado original se chama crueldade, então não se coloque. É a primeira vez que eu falo aqui sobre isso com vocês, porque é uma coisa que eu já reparei, mas Deus, tipo assim, ficou meio paradinho ali, Deus voltou com esse assunto. Para mim, Ezequiel, ele foi assim, estratégico e covarde, entendeu? Porque se ele falasse contra, ele era um profeta, todo mundo esperava que ele falasse algo. Se você, como profeta, fala contra aquele que é maior que o teu próprio povo, o que vai acontecer com você? Você vai morrer. Então, para não morrer, você lança 2 palavras, né? Uma a favor do inimigo e outra a favor do seu próprio povo, do povo de Deus. E aí você salva a tua pele, entendeu? Não é para você salvar a tua pele. Quem está com Deus se arrisca a morrer pela causa.
Aqui é sobre isso que Deus me disse assim, ai, esse rei assinou esse tratado, mas em que situação que ele assinou? Ai, você assina ou você morre, eu mato você e toda a sua família. Que poder de consentimento ele tinha, que cabeça que ele tinha para assinar um tratado. O que é um tratado? As duas pessoas que têm a mesma vontade, de livre e espontânea vontade, assinam isso. Qualquer tratado, documento que você assinar, que se você se sentir coagido ou tiver erro sobre a pessoa, né, é inválido. Só que naquela época era válido esse tratado, né? As coisas horríveis, os casamentos sem consentimento, tudo era válido. Por isso que a lei sempre é injusta e mortal. Mas Deus não. É o único e verdadeiro juiz, médico, advogado. Entrega a ele a tua causa e para de defender Nabucodonosor, para de defender o inimigo e condenar esse rei aí que fala, ai, foi levado, né? Porque descumpriu o tratado com Nabucodonosor. Não, eu não tenho que cumprir tratado com Nabucodonosor. Isso foi me imposto. Não é da minha vontade, livre e espontânea vontade. Então, por mais que você sofra, aquele rei morreu, ele era inocente. E outra, mesmo se ele fosse culpado, eu não sei exatamente a história dele com Deus, mesmo que ele tivesse os pecados dele, isso não isenta a Babilônia dos pecados horríveis que ela tinha, entendeu? Você não pode entrar no lugar e obrigar uma pessoa. Eles não podiam fazer isso. A lei de Deus, ela é atemporal. Essas circunstâncias históricas que a gente estuda, de nada valem para Deus. A medida dele é sempre igual. Agora, tem uma coisa. Ele vai cobrar segundo o teu discernimento e o teu poder. Eu já falei sobre vocês. Quanto mais discernimento, mais a cobrança de Deus. Quanto maior o teu poder aquisitivo, poder emocional, poder territorial, poder de ir e vir, enfim, tudo isso. Tudo que ele te der, capacidade, dons, não se sinta privilegiado, porque você será cobrado. Tchau, gente. Deus abençoe. Então, essa é a medida correta. Entendeu? De que você não fique em cima do muro. Não passe a mão na cabeça de Nabucodonosor. Entendeu? Enxergue direito as coisas. Enxergue direito as coisas. Cumpra os princípios de Deus. Deus nunca vai dar, nunca vai passar a mão. Não, Deus não permite essas coisas, entendeu? Se essas coisas aconteceram com você, teve um Nabucodonosor que fez isso, não, Deus não estava a favor. E isso vai ruir. Essa torre que talvez te prende, entendeu? E eu creio em nome de Jesus. Então, assim, muitas pessoas, elas serão usadas duplamente. Uma hora elas são usadas pelo inimigo, ora por Deus. Mesmo, talvez, às vezes, sendo profetas. Sabe o que eu achei uma música muito linda de uma banda que não é evangélica, não é gospel. Só que a música, ela parece gospel, porque fala de Deus e tal. E é uma música romântica, mas é uma música que tem uma letra que parece essas músicas românticas gospel, igual tem da Aline Barros, Cordão de Três Dobras, tem da Bruna Carla, né? Que bom que você chegou. Enfim, uma música assim que parece de Deus, sabe? Até acho que foi inspirada por Deus. Só que eu fui procurar e achei duas músicas mais famosas. A outra música é completamente
que eu diria satânica, inspirada pelo diabo. Então, a mesma pessoa pode ser inspirada, entendeu? Pode estar com Deus e passar a mão na cabeça do inimigo. É isso que você não pode, para obter vantagens. Olha aí, eu não sei se você está fazendo. Para obter vantagens ou para livrar a sua pele. Você não pode fazer isso. Porque assim, escrito lá, você vai estar como um mocinho, mas Deus sabe que não é. Tá? E aí falando mal do rei que foi levado, que vai morrer, que vai acontecer isso e isso com ele, sendo que ele é a vítima. Ele é a vítima o tempo inteiro. Entendeu? Obrigando a pessoa a fazer uma coisa que ela não tem que fazer. Jamais. Você não tem que fazer algo contra a tua vontade. Ok? E ontem eu tava falando nem sonhar, nem planejar 2025 segundo o que as pessoas acham pra você, jamais. Aqui tô lendo da espada afiada esse ano, da espada do Senhor, do corte. Deus tem que tirar muitas coisas e também trazer as coisas específicas, porque ano que vem depois eu vou falar pra vocês o que Deus disse pra mim. Tchau, um abraço.